Bom dia a todas as irmãs, a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui no nosso devocional de hoje, primeiro, uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 44, que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Bom, essa palavra, o Senhor nos dá essa ordenança. Então, nós que somos filhos de Deus, temos que obedecer à palavra dele, O que é que ele manda fazer? Amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, Tem outros versículos que falam, abençoa os que te amaldiçoam e fazer o bem de maneira geral, fazer o bem a quem faz mal. Mas muitas vezes a gente não obedece e aí vem as consequências. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu sou uma mulher curada, graças a Deus. E graças a Alcione, que Deus usou ela grandemente na minha vida, usou outras pessoas também, mas eu decidi começar esse processo de cura no final do ano de 2021, porque eu já estava numa situação em que eu não aguentava mais viver a situação em que eu estava. O meu casamento não ia bem, o meu relacionamento com a minha filha não ia bem. A minha filha tinha poucos meses naquela época, hoje ela vai fazer 2 anos em março. Mas no momento, minha vida estava assim. Eu passava o dia todo em casa cuidando da minha filha e sozinha, sem ajuda de ninguém. Eu me sentia muito cansada, muito sobrecarregada. Eu já era crente, mas eu não obedeci a essa palavra, a essa ordenança. E também aquela ordenança que diz em Romanos, que diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque foi isso que eu fiz. Na verdade, eu não fiz, eu não obedeci. E deixava a ira se acumular dentro de mim, O que as pessoas faziam ou falavam de mim, as humilhações e tudo aquilo que o diabo usava as pessoas contra mim, eu ia guardando. Mas a palavra dizia o quê? Deixa a ira aos pés do Senhor, Deixar ele agir. Deixar os inimigos nas mãos do Senhor, porque Ele que vai tratar dos nossos inimigos e não nós. E muitas vezes eu buscava dar o troco. Eu buscava, quando falava uma coisa contra mim, eu já tinha a resposta na ponta da língua. E aí eu não admitia, Eu não levava o desaforo para casa, como diz a história. Aquilo foi se acumulando dentro de mim, a raiva, a mágoa, o rancor. Não conseguia perdoar. Muitas vezes eu até perdoava, dizia na hora, eu perdoo, mas depois vinha de novo na minha mente e eu não perdoava. E aí isso foi dando lugar para Satanás agir na minha mente. Por que a palavra diz isso? Para a gente não se pôr o sol sobre a nossa ira. Porque isso faz com que a gente vai dando brecha no mundo espiritual para Satanás entrar na nossa vida. Ele vai entrar na nossa mente quando quiser e vai fazer o que quiser, Colocar coisas na nossa mente e aí para tentar destruir a gente. E isso foi acontecendo comigo. Satanás colocava muitas coisas na minha mente, fazia eu relembrar tudo que as pessoas fizeram contra mim. E quando relembrava, vinha de novo aquela ira, aquele ódio no meu coração, a raiva, eu chorava muitas vezes. E eu passei muito tempo assim, muito tempo, porque eram muitas pessoas e só se aumentava o número de pessoas, porque eu fui muito caluniada e aquilo, me revoltava. Eu ficava revoltada. Mas, tudo isso permissão do Senhor, porque a palavra diz que Deus é o nosso Pai e Ele disciplina os seus filhos, para que a gente alcance a perfeição e a salvação. Chegou num momento da minha vida, no final de 2021,
disse, eu não aguento mais, Senhor. Eu sabia que eu precisava de uma cura interior. E eu já tinha ouvido muito falar sobre isso no YouTube da vida, né? Como diz a história, os pastores, alguns pastores que eu seguia, falava muito sobre isso. Tinha um pastor que falava muito sobre isso, chamado Rafael Yeshaya. Ele mora nos Estados Unidos. E ele falava muito, ele dizia que isso é muito comum lá nos Estados Unidos, os pastores trabalharem cura interior com suas ovelhas. Mas aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer. Geralmente ocorre um preconceito nas igrejas, né? E, inclusive, algumas pessoas que eu pude compartilhar, né, esse testemunho, disse que eu tomasse cuidado com isso, porque isso porque só quem cura é Jesus, né? Muita gente assim, preconceito, porque já tinha tido algumas experiências de pessoas que não era de Deus ali, né? E aí, pessoas que chegaram em mim e disseram, só quem cura é a palavra. Tome cuidado, saia desse negócio de cura interior. Mas, né, eu entendi que é porque não é com qualquer pessoa que a gente pode compartilhar as coisas, né? E a nossa, a fé, eles não têm a mesma, não tinham a mesma fé que eu, né? E aí, é por isso também que existe tanta gente doente dentro da igreja, sabe? De doenças físicas, de doenças emocionais, porque além da desobediência, né, que traz tudo isso pra gente, tem a falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Porque tudo isso Jesus já levou da cruz do Calvário. Jesus já levou tudo isso por nós. Mas a gente tem que se apropriar dessa cura, né? E obedecer a palavra. Porque quando a gente não obedece, a gente está debaixo de maldição. Então vai vir muitas coisas ruins para a nossa vida. E eu, né, fui uma dessas pessoas que não obedecia a palavra. E aí Satanás colocava aquela ira dentro de mim o dia todo, porque se eu estava lavando os pratos, vinha na minha mente, fulano fez isso contra você, fulano disse isso. E vinha aquela ira, aquela vontade de chorar, aquela vontade de ter respondido na hora aquela pessoa. Se o meu esposo chegava em casa, quando meu esposo chegava em casa, inconscientemente eu descontava toda a raiva que eu sentia, descontava nele. Minha filha, quando começava a chorar, quando começava eu ali muito cansada, muitas vezes, minha filha chorando, não dormia, eu sentia raiva dela. Então, essa raiva que estava dentro de mim, ela raízes e crescendo, alcançando meu esposo, alcançando minha filha, que não tinha nada a ver com a história. E muitas vezes o diabo queria colocar na minha mente que a culpa de tudo isso que eu estava passando era do meu esposo, porque ele não me defendeu quando era para ter me defendido. E eu dizia isso a ele. Eu dizia, a culpa é sua, porque não era. Porque era para você ter falado. Porque era para você ter respondido, ter me defendido naquela hora. E ele sempre calado. Meu esposo é um homem de Deus, que Deus colocou na minha vida. Né? Deus sabia que tinha que ser ele a pessoa certa para mim, muito manso, né? Para me acalmar. E ele sempre calado. Né? E ele sempre obedeceu a palavra. E uma vez ele disse para mim, eu não vou criar briga com essas pessoas, porque a palavra diz,
que a gente não pode fazer isso, mas eu não aceitava. Eu não aceitava porque eu queria que alguém me defendesse. E eu não colocava. E essa pessoa que deveria me defender era Deus. E eu não queria esperar em Deus, esperar a vingança de Deus. Eu queria ver a vingança, eu queria ver Deus se vingando. Eu queria ver alguém lutando por mim. Eu queria o mal contra eles, porque na verdade eu não tinha perdoado. Eu não tinha eu não conseguia orar por eles, porque eu só sentia ódio por eles. E aí Satanás colocou muitas vezes na minha mente de que também a culpa daquilo, tudo que eu, assim, a culpa daquelas coisas ruins também era da minha filha, porque eu não tinha ajuda de ninguém e minha filha tinha poucos meses na época e desde o momento que eu acordava até o momento de eu ir dormir, o dia todo eu vivia cansada. Mas hoje eu entendo que era um cansaço espiritual, que Satanás colocava na minha mente, como se ele dissesse assim, você está cansada, essa filha só te traz cansaço. E muitas vezes eu dizia, meu Deus, por que o Senhor me deu essa filha? Eu não queria, eu nunca cheguei nem a pedir. Quando minha filha chorava, eu não aguentava aquilo. Satanás jogava muita seta na minha mente, era uma opressão tão grande que eu não suportava ouvir o choro da minha filha. Eu gritava com ela, tinha vezes que eu pensava que ia enlouquecer. Muitas vezes eu sentia vontade de morrer, pedi a Deus que me levasse, já pedi que ele levasse minha filha, porque eu não sentia amor por ela. Eu só sentia como se ela fosse um fardo na minha vida. Tudo isso, né, Deus é muito misericordioso, porque todas as coisas que eu falei, todas as blasfêmias que Satanás colocava na minha mente, vinha a seta e eu comia a seta. E eu falava, era muita palavra de maldição contra a minha filha, contra minha casa, minha vida, meu casamento. Isso inconscientemente, mas Deus sempre, né, ali estava comigo. Inclusive eu até cheguei até a culpar Deus por tudo que eu estava passando. Eu perguntava, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Tudo isso, e vinha, Satanás colocava na minha mente que tudo isso que eu estava passando, a culpa era de Deus. Porque se eu estou passando por isso, foi porque Deus está permitindo, porque Deus quer ver o meu mal. E tudo isso, eu chorava muito todos os dias, eu não me sentia feliz. A raiz de tudo isso esteve lá, na mágoa, que começou a ser guardada e foi se acumulando. Da vontade de se vingar, de desobedecer a palavra, porque a palavra manda ficar calado. Uma vez, no Dia das Mães, eu estava destruída. Eu tive contato o dia todo com muitas pessoas que foram usadas pelo inimigo e eu só aumentando aquilo dentro de mim. E eu conversei com minha mãe e disse assim, mãe, ó, aconteceu isso, isso e isso. E ela disse, eu vou conversar com fulana. E aí eu tinha decidido, vamos falar tudo que a gente tem para falar, vamos falar com ela. Dizer tudo o que está acontecendo com ela, com a filha dela, tudo que a filha dela está fazendo, vamos falar tudo. Vamos colocar tudo para fora do que eles fizeram até hoje. Eu falei com a Alcione nesse dia. E aí eu já tinha começado, né, o processo de cura. Deus me mostrou a Alcione. Eu tinha orado pedindo, Senhor, me mostre uma pessoa que trabalhe com cura interior, porque eu sabia que eu precisava, mas eu não sabia como sair daquilo. Eu sabia que eu precisava ler a palavra, mas eu não conseguia ler a palavra, porque tinha que sempre estar com minha filha. Quando minha filha dormia,
eu ia dormir também, porque eu estava muito cansada. Eu sabia que eu tinha que ouvir louvores, mas eu sempre achava isso como se fosse uma perca de tempo, porque enquanto eu colocava ali, tentava colocar um louvor, minha filha estava chorando, tinha que fazer isso, fazer aquilo, arrumar a casa, fazer comida, tentava orar. Quando eu começava a orar, minha filha acordava, começava a chorar. E foi muito impedimento. E aí eu disse, né, Senhor, me mostra alguém, Senhor. Me mostra alguém que trabalhe com cura interior. Algum pastor. A gente também não congregava em nenhuma igreja. E isso também, né, fez com que tivesse a brecha para Satanás entrar. Porque é muito importante a gente congregar, servir os irmãos. E aí, quando foi 2 dias depois, eu conversei com uma pastora que tinha ouvido o testemunho de Alcione e ela disse: eu conheço uma mulher que trabalha com cura interior, e me passou o contato de Alcione e eu falei com ela. E nós começamos. Desde o início do ano de 2022 até o final do ano, nós fizemos esse processo de cura. E aí, né, continuando a história do Dia das Mães, eu conversei com a Alcione e disse: Alcione, olha, está acontecendo isso e isso. Você acha que eu deveria conversar com ela? Eu e minha mãe, a gente pensou em conversar, falar tudo o que está acontecendo, vamos conversar com elas. E aí a Alcione falou assim: eu quero que você fale tudo isso que você falou para mim, conte para Deus, conte para o Espírito Santo e peça a direção a Ele. E eu fiz isso. Contei para Deus do mesmo jeito que eu tinha contado para a Alcione. Muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente conta, às vezes, com mais detalhes para as pessoas e não para Deus, porque a gente pensa: porque Deus já sabe o que está acontecendo. Para que eu vou falar? Mas Deus quer que a gente fale para Ele. E aí eu falei tudo isso para Deus. E esperei. Isso foi na manhã do domingo do Dia das Mães. Quando foi no final da tarde, eu estava destruída por dentro. Muitas coisas aconteceram nesse dia. E quando foi de noite, eu fui para o culto. E ali Deus usou a irmã para dizer assim: você não vai falar nada. Deus está mandando dizer que não é para você falar uma palavra, porque quem vai falar por você é Ele. E aquilo me acalmou muito. E inclusive, né, Deus falou aquilo, mas Deus já diz isso na palavra. Porque é Ele que peleja por nós. Não é para a gente usar nossa boca nem nossa mão para agir por nós mesmos. Quem age por nós é Ele. E nosso dever é de confiar nele, porque Ele vai pelejar por nós. Ele vai lutar por nós e não nós mesmos. E eu queria lutar por mim mesma, né? Então, desde aquele momento até hoje, né, eu procurei ficar sempre calada, porque Deus não quer que a gente responda o ímpio. Deus quer, é o ímpio nos caluniando, é o ímpio nos humilhando e nós devemos ficar caladas. É o nosso dever ficar calada e somente orar por essas pessoas. E durante o processo de cura, Alcione me deu muitas estratégias, todas baseadas na palavra. E essas estratégias, né, foram me ajudando. No começo a gente fica muito desanimado e não coloca fé. Mas aos poucos, depois de um tempo é que a gente vai vendo os resultados. É na perseverança que a gente vê os resultados. Porque a gente não pode não estar vendo o que está acontecendo ali, mas no mundo espiritual está acontecendo. Mas Satanás colocava na minha mente que aquilo não estava servindo. Porque eu estava do mesmo jeito. Eu dizia: eu perdoo. Mas no outro dia eu estava sentindo o mesmo ódio de novo. Mas porque Satanás ainda estava achando brecha ali.
E por isso que a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é com o passar do tempo. E aí, o interessante é que Deus, irmãs, ele não usa somente uma pessoa. Ele usou Alcione para mim, mas ele usou outras pessoas também. Porque quando a gente decide se curar, ele vai usar muitas pessoas. Ele usou pastores, ele usou outros irmãos para mim. Meu marido usou muitas vezes. Meu marido sempre entendeu o processo que eu estava vivendo ali. Ele entendia que era Satanás na minha mente. E ele sempre procurou me ajudar, sempre paciente, sempre me dando uma palavra de conforto, sempre calado. Quando eu estava irada, ele sempre ficava calado. Falei assim para uma pastora: pastora, eu tô cansada de jejuar e não ver resultado. E aí ela me deu a palavra que está em Filipenses 4:4, que diz, né, para a gente dar graças, temos que dar graças a tudo, em tudo dai graças, né? Até nesses momentos temos que agradecer a Deus, porque eu murmurava muito, eu reclamava, eu queria ver os resultados logo. E era muita coisa negativa. E isso atrai coisas negativas para nós. Mas quando a gente é grato, quando a gente fala palavras de gratidão a Deus, até pelos momentos difíceis, a gente atrai coisas boas para nós também. E Deus age, né, na nossa vida. Então foram muitas palavras ali que Deus também me deu. Mas outra estratégia muito importante que para mim foi uma coisa assim, que foi realmente um divisor de águas no meu processo de cura, foi o jejum. O jejum foi algo imprescindível nesse processo de cura. Principalmente para quem tem esse problema de ser muito estressado, muito irado. O jejum, ele é imprescindível. E ali no jejum, né, minha pastora, ela disse assim: jejue por fulano. Você vai fazer um jejum pela vida dele e dela, que eram como se fossem assim, as principais pessoas, né, que o diabo estava usando contra mim. E aí eu fiz um jejum pela vida deles, orei pela salvação deles. Porque, minhas irmãs, quando a gente ora pela salvação de uma pessoa, o diabo para de usar essa pessoa contra a gente, porque ele não quer que essas pessoas sejam salvas. Mas quando a gente essas pessoas que nos caluniam, que nos perseguem, que nos humilham, ore pela salvação delas. Ou jejue por ela, você está pagando preço por ela. Satanás nunca mais, depois desse jejum, nunca mais usou essas pessoas. Até usou uma vez ou outra, mas aquilo não me atingiu mais. E sempre que eu ia ter contato com essas pessoas, antes eu orava, ou até eu ia de jejum até elas. Eu ia de jejum. E o que elas faziam ou falavam contra mim, aquilo não me atingia mais. Depois disso, eu continuei orando por todas as pessoas que me atingiam. E aí todo o ódio, toda a ira foi acabando. E hoje, né, eu tô aqui curada para honra e glória do Senhor. E hoje eu não vejo mais a minha filha como eu via. Hoje eu entendo que tudo aquilo era espiritual. Hoje eu vejo o quanto eu amo minha filha. E eu consigo, né, sentir o amor por ela. Eu consigo brincar com ela, assim, dar carinho a ela, coisa que eu não conseguia antes. Minha filha hoje,
eu consigo ver ela como um presente de Deus na minha vida, que era uma coisa que eu não conseguia. Deus usou até a minha filha para mim. Deus usava as pessoas, muitas pessoas diziam assim, né? Deus dava revelação e dizia: Deus está contigo como um general de guerra na tua casa. E uma vez eu comecei a chorar, sentei, porque minha filha não estava dormindo, eu tentando colocar minha filha para dormir e eu não estava conseguindo colocar ela para dormir. Ela não estava dormindo e eu muito cansada, eu sentei no chão e comecei a chorar. E aí ela veio até mim e pegou assim no meu rosto. Aí olhou assim para mim e ela: mamãe, como quem diz assim, não chora não, mamãe. E aquilo, eu vi que aquilo era Deus usando ela para me acalmar. Aquilo acalmou meu coração, a raiva que eu estava sentindo, tudo aquilo. E Deus me deu uma filha que ela é tão carinhosa, tão amável. Ela chega pra gente e diz: mamãe, eu te amo. Chega pra gente, né? E ela diz: mamãe, eu te amo, mamãe. Mamãe, desculpa. E isso ela não tem nem 2 anos. E eu sei que foi Deus que me deu uma filha tão carinhosa para acalmar muitas vezes minha ira, que vem assim. Mas hoje em dia eu aprendi a lidar com pessoas que o diabo usa contra mim. Aprendi a lidar com as situações. Hoje eu medito na palavra, que é uma coisa que também ajuda muito, muito mesmo. E tudo isso, né? Precisa de tudo isso, porque a gente tem que se armar, né? Tem que ter as armaduras, né, contra o mundo espiritual. E eu deixo esse meu testemunho, né? Oro para que isso toque no coração. Peço a Deus agora, fazer uma breve oração agora para a gente terminar. Peço que todas as mulheres, Senhor, que estão ouvindo, que ouviram esse testemunho, Senhor, que elas possam ser edificadas, que isso possa servir para elas de alguma forma, Senhor. Que elas venham também, Senhor, a ter estratégias, a ter conhecimento da palavra, a te obedecer, a ter força para guerrear todos os dias. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém.